Olá, gente. Estamos de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do Sim, lugar. Boa tarde, boa noite a todos. Vamos ouvir essa live, ouvir e ver, né? Assistir essa live mais tarde. então a gente já pode começar a falar quem é o eu multidimensional que a gente quer relembrar e quem é esse ser especial aí. Isso, porque a proposta é essa, né? A gente inicialmente colocou até o nome do canal, relembrando o seu eu Sim, multidimensional, porque embora a gente está iniciando a nossa caminhada, né? A sim, gente, de alguma forma, já tem já subiu alguns degraus ali para entender que tem algo além, né? sim, Que nesse momento a gente já entende que se a gente conseguir acessar a nossa essência divina, a gente consegue trazer mais leveza, né? Isso a gente comentou na aula passada. sim, Na live passada, né? Então, é a esse lugar que a gente tenta buscar, né? Na realidade, nos reencontrar, né? Relembrar de quem nós somos da nossa essência, de sim, toda a capacidade e poder que a gente tem e que acabou esquecendo. sim. E, e é uma coisa que, por exemplo, assim, na minha jornada eu achava que eu ia, sei lá, encontrar em algum lugar. Não imaginava que, que esse movimento seria dentro. Porque a gente fica muito no externo e a gente sempre acha que o problema está fora, ou que vai resolver fora. Qualquer coisa que a gente precisa alterar, a gente tem que alterar dentro. Tem que apaziguar dentro. Que aí sim os movimentos começam a ser diferentes do lado de fora. Isso. Porque, Pode falar. sim, porque eu, pelo menos, eu fiz esse movimento nessa busca. Eu sempre ficava tentando resolver do lado de fora que é o lugar errado. A gente acaba encontrando caminhos, né, na nossa vida, Sim. né, a jornada, né, de todos, né? E a gente vai. Vocês estão me ouvindo? Parece que congelou minha imagem. Sim, congelou a tua imagem, mas a gente está te ouvindo. Tá Talvez ouvindo? pela frequência, Edilene. Sobrecarrega às vezes o computador. Deixa eu tirar a frequência. Pronto. Vamos ver Eu, se volta. às vezes, eu não, nem eu ouço tanta frequência que eu nem sinto que ela está tocando, às vezes, né? Assim, não vejo. Né? Assim, que é, o dia, é 24 horas, né, de frequência. Sim. Então eu coloco e não vejo. Mas voltando aqui, assim, a gente vai em busca de coisas externas, né? E caminhos, né? Caminho do yoga, caminho da religião, caminhos, né? Caminho, E a sim. gente, e a gente não tem nada errado com os caminhos, né? Tá tudo certo. O Sim. problema é a gente se conscientizar que não está lá no caminho, já está dentro. Sim. Mas a gente precisa passar por vários caminhos, né, para poder entender que está dentro, porque você nem acredita que está dentro. Você Sim, acredita que você é esse ser multidimensional, né, sim, que é porque ensinado para a gente, que a gente vem. Eu ensinei, por exemplo, para meus filhos que a gente tem uma luzinha aqui dentro. Vocês têm uma luzinha aqui dentro. Luizinha. O que eu faço com essa luzinha, né? Então, quer dizer, todo mundo nasce com essa luzinha, mas é, é muito é muito abstrato, né? Ter essa luzinha, né? Aí, para você entender, assim, exige realmente algumas pessoas, tirando agora que as crianças já estão nascendo, né, já com o oitavo chakra ativado, então já tem mais, né, vão ter mais consciência disso, né? Uhum. Mas a gente que está assim um pouco mais, né, mais velho, né? A gente está demorando
demorou um pouco para poder entender que essa luzinha é o eu, né, multidimensional, é o eu superior, é o espírito, é essa conexão verdadeira com a fonte. Sim. Então a gente passa, né, assim, por várias coisas, acorda de madrugada para fazer meditação, para tentar entrar em contato com o ser que está fora, para ver se eu sinto aquela energia. Gente, quantas vezes eu tentei sentir essa energia e não conseguia sentir, porque ela estava aqui, eu queria que ela viesse mesmo. De fora. De fora, né? Eu não entendia que ela estava aqui e eu ia me conectar com o todo. Né? Eu que tinha que me conectar com o todo, não é o todo se conectar comigo. Né? Então, isso, né, agora, né, que eu consigo entender. Eu não entendia, eu não conseguia entender isso. Então, agora ficou muito mais fácil, é muito mais rápido. Né? Depois que você toma essa consciência, é rápido. Pensou, né? Pensou, entregou o fluxo. Isso. Pensou, né? Silenciou e se percebeu, né? Não tem assim, mas você ouve vozes. Não, eu confio. Não, eu não ouço nada, né? Não canalizo como as meninas, né? Mas assim, eu confio, eu simplesmente confio, porque eu desde sempre mas é o sentir, né, Edilene? Mas exatamente, é o sentir. Então, eu sempre usei assim, quando algumas pessoas, né, conheço várias pessoas que têm contatos assim, né, com a espiritualidade, né, assim, diferente, né? Aí eu sempre falo assim, você são meus olhos e meus ouvidos na espiritualidade, né? Quando eu queria saber de algo, né? Hoje eu vejo que eu não preciso mais disso. Não. Eu não preciso, porque eu já sei o que eu quero. Então, assim, eu tenho certeza do que eu quero. Então, eu pergunto para mim, pergunto para o meu eu, né, superior, porque e quando eu estou perguntando, eu já sei a resposta. Sim, mas às vezes quando você pergunta, a resposta vai aparecer, é só você ficar de olhos abertos. Isso. Aí, então, só assim, silenciar, né? Isso. Silenciar e pronto. Né? E é assim, né? Admitir realmente que a gente é esse eu, né, multidimensional, sim, né? Vem aí na caminhada, né? Não é nada, né? É um eu. Né? Minha imagem está congelando sem parar e já está desligada. Mas a gente está te ouvindo. A gente está escutando. Isso, está perfeito o som. É uma coisa também, Edilene, quando você falou do admitir, eu pelo menos, quando você começa a acessar e começa a perceber que você é luz, você já é. Isso daí que é uma coisa que a gente tem que admitir, porque a gente, pelo menos assim, quando você faz a jornada nas religiões, eles sempre querem falar que você tem algum problema, ou falar que você é um pecador, que você tem alguma coisa de muito estranho, muito errado, que precisa, né? Até quando você vai passar com algum tratamento assim, a pessoa, ele sempre vem com aquela coisa do problema. Isso. Então você sempre acha que você tem que se corrigir, que você tem que fazer sabe, evoluir mais e fazer mais. Mas quando você começa a acessar e você percebe que você já é. E isso já é agora. Você não precisa fazer mais nada. E isso daí é uma coisa que realmente você precisa alterar dentro da sua mente. Pelo menos da minha, eu tive que fazer esse movimento para aceitar isso. Uhum. É verdade. Mas é esse o movimento, né, Patrícia? E, assim, da mesma forma, eu também tive que fazer esse movimento, e às vezes eu ainda me pego em algumas oscilações, que eu ainda tenho que silenciar. Aí, quando eu fico em silêncio e peço para sentir isso vem do peito. Porque, Edilene, eu também não canalizo, assim, mas eu consigo ficar em silêncio e eu sinto. Se vai acontecer alguma coisa, eu pergunto, o que eu faço? Eu vou... Aí, se eu fecho os olhos, a resposta vem aqui de dentro. Aí eu consigo como sentir aquilo,
que eu estou perguntando uma coisa que eu nem precisava perguntar, era só, né? É só prestar atenção, né? E isso é Se só prestar perceber. atenção, isso, se perceber. Sim, Porque o caminho foi esse, né? Antigamente a gente eu passei pela Igreja Católica, depois fui para a parte da espiritualidade, do espiritismo, e aí a gente até de ir em que joga as cartas, tarô, essas coisas, isso, né? E aí depois sim, eu comecei a dizer, o que eu estou fazendo? Isso aí não faz sentido mais. E aí foi que eu fui começando a não sentir mais necessidade disso, né? sim, E aí as coisas foram aparecendo para mim, né? As leituras, alguém entregava um livro, os canais no YouTube, as lives para assistir, né? E aí foi onde a gente chegou, os cursos chegaram, né? E aí a sim, gente vai começando a entender a dimensão disso, né? Que sim, nós não estamos sozinhos aqui, né? Nesse sistema solar, existem outras galáxias, existem outros seres, né? sim, E aí a gente se dá conta que existe uma fonte criadora de tudo que é, de tudo que há, e que nós somos uma centelha dessa fonte. À medida que a gente é uma centelha dessa fonte, a gente já consegue acessar tudo que ela acessa. Mas para isso a gente tem que ter essa caminhada, a sensação que eu tenho que a gente tem que ter uma caminhada de ver, experimentar aquilo que não é, para depois a sim, gente aceitar que a gente tem tudo isso dentro da gente, né? sim. Porque eu fiz uma jornada muito parecida com a sua, Lu. Eu frequentei a igreja católica, porque minha mãe era super, né, da igreja, só que eu ia obrigada. Isso desde pequena. Eu ia, mas eu não gostava. E aí, quando eu comecei a chegar na fase da adolescência, mais no início da fase adulta, eu percebi que aquilo não fazia sentido para mim, né? Eu comecei a perceber e falar, não, isso aqui não tem, as respostas todas não estão aqui. Aí eu fui para o espiritismo, que eu achei uma parte da dúvida. Aí eu comecei a ir, frequentei, vivi aquele aquário, né? Parece um monte de aquários, e aí você tem que ir experimentando. Aí tá bom, Isso. entrei no aquário do espiritismo e fiquei lá. E aí eu comecei a perceber também que era uma coisa externa. Porque era assim, quando eu entrei nesse aquário, eu ia toda quarta-feira tomar o passe. Porque eu tinha a mente toda bagunçada, então eu atraía problema todo instante. E aí eu comecei a questionar, tipo, no atendimento fraterno, eu questionei a moça. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ela: quando que eu vou ficar normal? Quando que as coisas vai realmente apaziguar dentro de mim e eu não vou precisar vir mais aqui? Ela não soube me responder. Aí eu percebi, falei. Aí eu comecei a fazer a jornada e eu percebi que tinha meditação, que aí foi uma parte que eu comecei a fazer, que eu percebi que era a parte que eu tinha que fazer sozinha, porque isso não ficou claro para mim. Quando eles falam, tipo, no Espiritismo, que a gente tem que fazer aquele movimento de. Eles usam um termo específico, eu não tô Reforma lembrando. íntima. Reforma Exato. íntima. Para Foi mim isso ficava aí, foi claro. O que, aí que que eu era? comecei. Que é essa reforma íntima? Aí eu ficava pensando, o que é para fazer? Eu ficava achando que era só viver o aquário lá do Espiritismo. É. Aí Aí quando que eu eu comecei com a saí, autoobservação. isso, aí eu comecei a fazer esses processos, esses movimentos que eu entendi que era meditação, e aí eu comecei a fazer os meus movimentos que eu comecei a ser levada a esse lugar, nessa jornada que a gente está vivendo agora, né? Que foram os cursos, aí foram apresentando outros lugares até você perceber, agora é aqui, eu achei. Tipo assim. E eu observo que é o silenciar mesmo, é o parar. Quando antigamente eu oscilava muito, assim. Tô Sim, bem, e aí começava a ficar ruim, e aí a mente já começava a interagir. Hoje não. Hoje eu já consigo observar a mente. Tem dias que é forte, né? O que vem de assim, o que eu deixo, permito, né, ela começar a conversar comigo, né? E aí sim. eu paro. Hoje eu já consigo parar e dizer não, não é isso. Às vezes Isso, eu fico ficar um dia, neutra. eu fico um dia, mas aí eu tenho que silenciar.
E para ter esse acesso, acessar o eu superior, acessar esse eu multidimensional, deixar ele estar aqui comigo e ele me guiar, ao invés de eu guiar, né? Aí eu noto que eu tenho que fazer mais esse movimento de ficar em silêncio e me ouvir, né? Só que às vezes as coisas do dia a dia não permitem muito tempo, né? Quando a gente vê, está envolvido e está cansado. Então, esse é o meu exercício de hoje, assim, né? Eu estou me observando e tô, não, ó, tá na hora de parar. Azar, deixa a coisa acontecer do lado de fora e agora tu vai parar, porque senão eu vou entrar naquele looping de novo. Isso, mas eu também tenho feito esses movimentos hoje em dia, porque eu medito menos, né? Mas eu tenho focado bastante em fazer auto-aplicação de Reiki, inclusive eu acho que é uma ferramenta muito boa, assim, para fazer a sua autoproteção, limpeza, tudo isso, você fazendo sozinho. É claro que tem que fazer o curso, tudo isso, mas eu acho que é um bom investimento. Eu também tenho trabalhado bastante nessa parte de se observar e realmente fazer aquela parada e falar, nossa, agora eu preciso ouvir uma frequência, eu preciso entrar para dentro de mim e ficar ali até a coisa, pelo menos dentro de mim, eu perceber que apaziguou. Isso. Porque às vezes a gente dá o significado para algumas cenas que aparecem e às vezes aquilo toma a gente se a gente não parar para observar. Edilene, quer falar? Eu não sei se a Edilene tá funcionando, parece que ela está congelada de novo, não sei. É que antes ficava congelada, mas a gente ouvia. Voltou, Edilene. Edilene voltou. Tá um caos aqui. E eu tô pertinho da antena, né? E o trem não... Mas a gente te ouve. A gente te ouve. Escutando. Mesmo que congele, a gente continua te ouvindo. Pode falar. Não, mas essa questão do reiki aí, para mim também tem sido muito boa. Eu também me auto-aplico, né, toda madrugada e mando, né, encaminho, né, para as pessoas e assim, hospitais e tal. Assim, as que me vêm na cabeça, encaminho de pacote, né, porque se for encaminhar um por um, a gente, né, não dá conta, né, que é muita gente. Sim. E sempre assim que eu tô... que vem alguma coisa também, o plexo também costuma avisar. Às vezes meu plexo avisa antes da mente. Eu fico assim... Olha que legal. Aí eu já passo a mão, né, e já me auto-aplico também, porque eu falo, tá acontecendo algo, né, e eu não sei o que é, né, aí eu me auto-aplico, aí apazigua, né, nunca vi assim, sempre meu plexo me avisa. E ficar quieta também, assim, realmente, às vezes não vou dizer como uma meditação, mas é ficar quieta, mas esse ficar quieto, para mim, é uma meditação. Eu saí daquele hábito de ficar meditando, né? Cada um tem, né? Eu passei muitos anos meditando e não vi resultado. Eu, Edilene, não vi resultado, né? Então, eu optei por fazer uma oração, depois fazer uma caminhada, assim, de ter acesso a músicas, né, que me faziam bem. Então, isso me ajudou mais. Então, hoje, quando às vezes eu fico em silêncio, né, mas não da forma que eu ficava antigamente ali, querendo ter um contato, querendo que algo descesse, né, na minha cabeça, eu vi um mestre, né, porque geralmente é isso que você, congelou nessa imagem, meu Deus. Mas a gente está ouvindo, pode continuar. Aí, assim, então, assim, o sonho parece que meu, principalmente, era ter um contato, né, com alguém, né, assim, porque era para isso que eu meditava, né, a gente espera que aconteça alguma coisa, né? Que é de fora que vai aparecer. Isso, é de fora. E eu depois, assim, ao longo da minha caminhada, eu fui vendo que eles entraram em contato comigo
de outras maneiras, né? Uma vez, contar uma historinha rapidinho. Saint-Germain, eu fiz uma pergunta para ele, assim, eu não via nada, tinha acabado de conhecer Saint-Germain, foi no Reiki que eu conheci Saint-Germain, né? Tinha uns livros lá e tinha um livro lá de Saint-Germain. Aí eu falei, Saint-Germain? Aí o pessoal falava bem de Saint-Germain, peguei aquele livrinho, fui ler aquele negócio e tal. Aí na minha meditação eu falei, bem, já que ele é um mestre, deixa eu perguntar para ele. Tem muitos mestres, né? Tem Jesus, tem não sei quem, tem Saibaba, um monte de mestre. Aí eu falei, Saint-Germain, me dá um sinal de que eu estou no caminho certo, Saint-Germain. Né? Porque eu estou aqui, né? Estou aqui, acordo 3 horas da manhã para fazer meditação, faço isso, faço aquilo, só me libero 6 horas. Então, pelo amor de Deus, Saint-Germain, nem isso, anos que eu faço isso e não tem resultado. Assim, não vejo nada. Mas eu não estava vendo, assim, que a minha vida, na realidade, estava tudo certo. Eu que não tinha essa compreensão. Aí eu falei, me dá uma prova de que eu estou indo pelo caminho certo, né? De que está tudo certo. Aí eu tinha uma consulta com um médico que vê a aura. Ele é um médico mesmo, né? Alopata, só que ele tem tinha essa especialidade à parte, e ele vinha aqui no Espírito Santo e via para fazer uma consulta da energia. E ele tinha uma máquina que a gente colocava à mão. Aí ele via tudo, como estavam os nossos chakras. E como eu meditava muito, né? E meus chakras estavam assim, tudinho certinho. Aí ele falou, nossa, eu lembro que uma vez ele falou assim para mim, eu fui consulta, eu estou vendo tudo dourado. Ele falou, o que você anda fazendo? Eu falei, nada, eu sempre faço minhas meditações. Ele falou, não, porque você é a segunda pessoa que eu vejo tudo dourado. Ele falou, só vi de um pastor evangélico, até hoje, tá? E agora estou vendo o seu. Aí eu fiquei assim, né? Mas eu estava numa fase muito assim, de meditar, mas assim, né? Eu falei, não, mas eu não sentia aquilo que ele estava falando. Não adiantava eu ter aquilo se eu não sentia. Parece assim que... E no meu chakra básico, estava a cruz de Malta. E ele falou assim, ué, você tem a cruz de Malta no seu chakra básico. Só que eu não sabia que era a cruz de Malta. Eu tinha acabado de conhecer Saint-Germain. Sim. Né? E o que aconteceu? Naquele dia que eu pedi isso para Saint-Germain, eu tive essa consulta. E Saint-Germain materializou lá a energia da cruz de Malta no meu chakra básico. Sim. Aí ele falou assim, você sabe o que é a cruz de Malta? Eu falei, eu não sabia mesmo, que eu ainda não estava começando a entender Saint-Germain. Aí ele mandou esse sinal para mim de que eu estava no caminho. E eu tenho esse CD para provar em algum lugar aqui em casa, eu tenho que procurar, né? Para provar. Ele mostrou, igual eu estou aqui no computador, a cruz de Malta no meu chakra básico. Ele mostrou no computador. Edilene. Aí, quer dizer, os mestres mandaram, né? Já que eu não tinha... A resposta. Então, deixa eu te dizer. Então, veio a segunda resposta. Deixa eu te dizer. É tão lindo de ver que tu diz que tu não sente, mas tu sente. Tu fala do teu plexo, tu fala das sensações que tu sente. Tu só não quer assumir para ti que tu sente, né? Então, deixa eu te dizer. Para eu fazer aqui a live, né? Então, eu botei umas caixas e os livros. Eu só não vou mostrar aqui como tá para segurar o telefone. E aí, eu arrumar... Eu disse, nossa, ficou mais alto. E ficava o livro roxinho aqui, né? O violetinho aqui. E a cor do Saint-Germain. Aí, quando eu estava arrumando, eu disse, mas por que toda hora vem para cima esse livro? Aí me veio na mente, assim, o Saint-Germain. Então, eu disse, é para ficar o Saint-Germain aqui. Aí, agora tu vem falar de Saint-Germain, olha aí. Olha que interessante. Uma sincronicidade. É interessante, é isso, né? E aí eu disse, olha só, né? São sincronicidades. Eu entendo como é isso aí, é um sinal, é assim que eu fui entendendo a forma de comunicação. Né?
Exato, né? Eles se comunicam com a gente de formas assim, né? Uma época também que eu estava lendo o livro do Ramana, eu acho que é assim que fala, Ramana Maharshi, né? Uns falam Maharishi, mas acho que é Maharshi. Ele falava muito sobre a morte, aí veio o meu padrasto, passou por um problema muito sério, e veio falecer. Mas na semana que isso estava acontecendo... Agora a voz está meio ruim, Edilene. Agora falhou. Não tá... No quarto de meditação, eu dormi, estava Edilene, não tá... Agora tá falhando a tua Seu voz. áudio tá ruim agora. Não tem foto dele. Ela não tá ouvindo. Não. Aí, vocês estão Edilene, não, agora não tá ouvindo, agora. é o áudio. Oi, agora melhorou. Oi. Tá falhando? É o áudio. Aí, assim, eu estava dormindo, mas eu não... Edilene, não... eu acho que, de repente, desliga a câmera e deixa só o microfone. Aí, logo depois... Ela não tá... Caiu. Ela não estava escutando, caiu. Não. E ainda picotou muito a história, pelo menos eu não consegui entender. Eu também não. Mas eu acho que é isso, né? Então, os sinais que agora... a gente começa a interpretar essa sincronicidade, como tu falou. E cada vez isso fica mais forte. E cada vez as coisas vão aparecendo no caminho, quando a gente... Isso de ir no fluxo é prestar atenção nisso, aceitar isso. E aí é a mesma coisa quando a gente vai entregar algo para alguém. Isso. Deixa eu só aí terminar. Por exemplo, tá numa vaga de emprego, não, vem na mente assim, faz assim, né, o texto. E aí fiz o texto assim. Quando vê, pela forma que tu alterou o texto, é que te chama. Entendeu? Sim. Então, é acreditar nisso, né, nesses sinais. Sim. Edilene, a gente não ouviu a tua história. Não, a história ficou... Você vai ter que contar de novo. Edilene, você está ouvindo a gente? Meninas, eu estou ouvindo vocês, só que falha, né? Eu não sei, eu já mudei de rede aqui, que aqui em casa tem 3 redes, né? Eu já mudei para todas e nenhuma está funcionando. Tá dando certo. Mas agora a gente te ouve, só a imagem não tá boa, mas a gente te ouve agora. Se você quiser contar a história de novo rapidamente, aí a gente já fica aqui discutindo, porque não tá ruim, agora tá bom. Era só isso mesmo. Não, do que eu estava falando, de que outro sinal foi quando Jesus apareceu também, né, para mim, e eu estava numa fase também, né, eu tive uma fase, assim, várias fases, né, assim, longas, né, ligada, né, na espiritualidade, assim, nessas fases meditativas, e que Jesus apareceu, assim, me dando a mão e falava assim, segundo de Deus. E logo depois, né, na mesma semana, meu padrasto faleceu. Então, assim, e a gente não esperava, né? Então, assim, também foi um sinal, né? Então, eu vejo, assim, que nos momentos muito difíceis, né, Iemanjá já apareceu para mim, inclusive há pouco tempo também, apareceu uns anos atrás, apareceu de novo agora. Então, realmente os sinais estão sempre aí. Né? A gente é só entender, né? Exatamente. Então, assim, é maravilhoso, né? E eu estou agora, depois que eu li o livro, né, lá o capítulo lá do Ângelus, né, da Aurélia Jones, eu estou numa ligação mais forte ainda com meus gatos. Eu olho para eles como seres, assim, seres espirituais mesmo, assim, eu já tinha essa noção. Agora eu estou mais ainda, porque além de ter viajado na meditação, na gravação, à noite, eu vivi de novo, eu fui como se fosse transportada para aquela época ali, ou para o mundo dos gatos, né, ali, do planeta deles, e ajudei no parto, ajudei na amamentação dos gatinhos. Ai, que legal. Então, assim,
Então, assim, desse jeito. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E eu que nunca liguei, assim, nunca fui contra nada, mas nunca achei que eu fosse A pessoa, a pegar. pessoa que não vê nada, que não canaliza nada. Aham, tô vendo. Então, assim, está sendo bem gostoso. E pedindo, assim, Sim. mesmo, orientação. Acho que a gente vai pedindo orientação o tempo todo e Claro. vai tudo se ajustando, né? Isso, Então, e vai Sim, então percebendo. é isso. A caminhada eu vejo que é isso, para a gente poder entender que a gente realmente é um ser, né, multidimensional, entender isso, que a gente é essa luzinha, mas não é uma luzinha, é uma luzinha longa, né, uma zona, né? Então é grande o processo. Né? Hoje eu sim. estava ali fazendo uns negócios e eu falei assim, gente, como você falar para alguém que você pode fazer tudo que Jesus fazia? Como Pois alguém vai é. entender isso? Que você, né, vem da mesma fonte de Jesus. Né? Sim, Então, nós Isso. estamos aqui para relembrar isso realmente e sim. trabalhar. O momento é agora de trabalhar. Não é Isso, eu ele vou veio. desencarnar, chegar do outro lado. Não, nós temos a chance de evoluir é aqui, não é lá. Sim, Né? é Não aqui que a lá. gente tem que fazer. O trabalho é É aqui, a tudo gente vai aqui. fazer. É, Isso. Exatamente. Isso, Não a tem nossa. lá. Quando você encarnar, você não vai para lá. Você vai continuar aqui. Né? Não tem um lá. Existem dimensões aqui dentro do planeta. Né? Não sim, é fora do planeta. Então, tudo é aqui. Isso. Então, a encarnação é uma chance, né? Mesmo que a gente perde a memória, né? A gente fica nessa roda de samsara, né? Então, se a gente entende que a gente perdeu a memória, né? Que a gente fica desmemoriado, deu. a gente trabalha para poder, porque a nossa frequência não vai baixar, né? A não ser que a gente deixe, ela não baixa, mas a nossa vibração pode baixar, né? Então a gente tem que manter, né, esse alinhamento sempre com a fonte, reconhecendo realmente que você. Eu tive um insight uma vez dentro de uma caverna lá na Índia, que eu era irmã de Jesus. Eu Ai, falei, meu gente, Deus. se Jesus veio da fonte, eu estava numa caverna que dizem que Jesus meditou nessa caverna. Aí eu estava meditando nessa caverna, só cabia 3 pessoas. E eu estava lá, uma delas, nesse momento. Aí me veio assim, se Jesus, na maior simplicidade, se Jesus veio da fonte e eu também vim da fonte, então eu sou irmã de Jesus. Aí, então, quer dizer, nós somos todos, podemos fazer realmente o que Jesus fazia. A gente só que ele veio tão desmemoriado, né? Na Não, ele deve. realidade, ele Já veio mais. ele sabia do seu poder, ele veio aqui mostrar que isso é possível. Né? Só que, claro, com as manipulações, se criou a Bíblia, se trouxe uma outra história, né? Mas o que ele veio nos ensinar é isso, nós escolhemos encarnar, estar aqui nesse planeta justamente para poder nos relembrar de quem a gente é, que a gente tem todas essas capacidades, inclusive de materializar. Né? Tudo aquilo, na realidade, a gente materializa o dia de amanhã conforme a gente está pensando hoje. Então, Sim, com por a energia isso, de hoje, a gente está criando o futuro próximo aqui. Isso, por isso que a gente, né, se diz, então, vibre bem hoje, Sim. né, aí você vai mudando a sua frequência. Né, Exato. e os Depende do seu presente tem vivido, né? Isso. E eu penso assim, né, os questionamentos que nem meu esposo, meu filho, né, eles ficam, essas coisas que tu nos fala, ou isso de estar sempre bem, ou de encarar as coisas dessas, né, isso aí não existe, ninguém, eu digo, não, mas não me interessa os outros. Sim. Tu tá estressado com determinadas coisas que para mim eu olho, vejo, é o jeito que a pessoa funciona, não é o meu jeito, e quando vê tudo aconteceu, tudo se equilibrou, o problema foi resolvido, só que a diferença é que tu ficou tenso, tu ficou estressado, ficou irritado, e eu não, eu só olhei, bom, temos um problema e vamos resolver. A pessoa baixou a vibração, tudo isso, e vai criar o futuro próximo mais disso. É isso que a pessoa não percebe. É isso.
né? Então são escolhas. Então, entre eu acreditar que tudo isso que eu te digo é verdade ou não, eu acredito que é verdade, porque para mim é mais leve. E aí eu pelo menos sou desse pensamento. Você não tem que Exato. acreditar em ninguém. Vai lá e faça o teste, seja o seu tenta laboratório. mudar. Eu disse por um mês tenta ser assim. Isso, faz isso Por um mês tem que ser assim. Sim. Né? Porque a gente não está maltratando ninguém, não está prejudicando ninguém, está resolvendo as questões que vêm para ser resolvidas, né? Porque a gente está aqui no mundo 3D. Sim. Só que eu quero é controlar as questões como elas vêm para mim, né? Eu não quero dar esse peso, esse foco que algumas pessoas dão. Eu quero leveza. Exatamente. Que é uma escolha, né? Muito mais leve. É uma escolha. Uhum. Quando eu ainda olhava pelo lado espírita, né, tinha uma frase, né, tem uma frase que eles falam assim: não importa se vocês acreditam ou não na encarnação, ela existe, né? Só que agora eu já olho com outros olhos, é claro, né? Assim, a nossa chance de novo de continuar evoluindo, né? Sem vir com aquele peso do karma, né? Então a gente, né, vai evoluir, a gente tem uma missão aqui a cumprir, boa ou ruim aos olhos dessa dualidade, né, que a gente vive aqui na 3D, mas existe. Não importa o tempo que meu filho, meu marido, meus amigos vão ter para evoluir, né? O importante é o que eu acredito, o que eu vibro. Isso. Se vibram algo, eles também vão se unir a determinadas energias, né, quando chegar a hora de deixar, né, esse cálice sagrado, né, e de voltar, né, ao pó, como diz lá na Bíblia, né? Então, hora de juntar-se, né, de novo à Mãe Terra, né? Então, não importa o tempo. Então, eu olho assim antes eu falava assim, gente, como que eu vou? Esse povo todo, filho, marido, vai ficar tudo aí. Quase meu marido atual, meus maridos, nem meu ex-marido e meu marido, não, porque eles são espiritualizados, né, assim, eles já buscam, né? Mas os meus filhos, não sei, por mais que eles nasceram de mim e do pai deles, não engaja, né? Acreditam em umas coisas diferentes, né? Aí eu falo, mas eles têm o tempo deles, né? Sim. O importante é respeitar. Exato. É a jornada deles. É a jornada deles. Eu comecei minha jornada de buscar mesmo para entender com 30, né? Mas eu passei dos 20 aos 30 aos pedaços. O caos. Caos, né? Foi um caos, dos 20 aos 30. Depois né, teve caos aí no meio também, claro, mas você está na jornada e você sabe que uma hora isso vai ter que resolver, porque você acredita em algo maior. Então, eu estou vendo assim que meus filhos estão assim, um já está com 30, está na hora de entrar no lugar, com a cabeça no eixo. A outra, a minha mais velha, né, sempre teve a cabeça no eixo. Agora, o mais novo ainda está aí, né? Então, tem a jornada deles. Então, quer dizer, o dia que eu for embora antes, mas a semente a gente planta, né? Claro, é isso que importa. Em algum momento o negócio vai germinar lá. Vai germinar, isso mas tem pessoas que você vê que, assim... Aí que tá a leveza, né? De você olhar para uma irmã, para uma mãe. Sim, e respeitar que a experiência delas aí vai fazer o quê? O importante é respeitar. O importante é o respeito. Mas a gente tenta... E não julgar. Eu tento ainda jogar a semente, né? Eu tô sempre jogando a semente. Né? Sabe qual é o jogar a semente que eu acho interessante, assim, é a gente inspirar os outros, a gente ser um modelo, assim, fazer com que as pessoas acabem percebendo que a gente está passando por situações e as coisas estão mais leves, as coisas voltam a se ajeitar, entendeu? E a gente não se estressou, não se escabelou, né? E a coisa vai fluindo, vai acontecendo. Então, tu acaba sendo inspiração, porque as pessoas vão perguntar como que passa desse jeito, como que lida com isso, como que tá rindo, como que depois que passou, né? Então, elas vão começar a prestar atenção. Eu acho que é assim, né? Eu acho que é por aí também, porque de certa forma a pessoa vai te observando e ela vai querendo entender como que é esse jogo, né? Como que você consegue? É isso? O que é isso que você está fazendo?
Agora, Sim. uma coisa que eu noto assim, nas pessoas é quando você precisa de ajudar alguém. Igual agora, né, essas catástrofes que está tendo aqui, que eu já comentei, meu genro fez um movimento Sim. X e me pediu ajuda e eu fiz esse movimento aqui. Gente, como as pessoas se disponibilizaram a ajudar. Eu falei, gente, eu nunca pensei, assim, eu fiz, né, fui mandando no WhatsApp aqui uns contatos e tal. Menina, um grupo aqui, né, que eu tenho aqui em Afonso Cláudio, que eu estou participando, né, de mulheres aqui, e todo mundo disponibilizou, não, Dilene, estou mandando isso, nem estou mandando aquilo, vou deixar lá no supermercado, e não sei o quê, estou pegando as roupas, né, porque as pessoas aqui perderam tudo, né, então, e meu genro em específico queria ajudar uma família lá específica, colega da faculdade dele, de medicina, né, que perdeu tudo, né, acho que talvez vocês viram aí falar de Mimoso do Sul aqui no Espírito Santo, né, morreu muita gente, assim, morreu, Nossa. assim, no asilo morreu todo mundo, porque entrou água e as cuidadoras não conseguiram levar para o telhado, né? Então, mas foi água até o telhado, né? Então, morreu velhinhos afogados. Então, assim, foi um horror. Então, meu genro foi lá ontem levar a primeira remessa. Mas como as pessoas, assim, mesmo você achando que elas estão desligadas, eu chego a me arrepiar. No momento desses, elas são solidárias. Eu não pensei assim, mesmo aquelas que eu julgo, às vezes não, que dentro de mim tem um julgamento, assim, fulano, não sei, né? Mas aí eu mandei, né? Eu vou soltar a bomba, né? Fiz um textinho e soltei a bomba, né? Menina, veio ajuda de onde não queria, não esperava. Então, tá vendo? Aí, assim, o povo é solidário, né? Assim, Sim. É claro que tem gente que aproveita no meio disso. Aí minha irmã até falou assim, não, Dilene, esse negócio de Pix, não sei o quê, e estão pedindo para não pedir Pix, para não mandar dinheiro por Pix. Eu falei, não, mas aqui é o Daniel, é o genro. Eu estou explicando para onde vai o dinheiro. Né? Então, assim, eu estou me responsabilizando que ele vai no supermercado, porque não tem como uma pessoa lá de São Paulo me enviar dinheiro, mandar uma compra, mas ela pode me enviar R$50, R$100 e mandar para ele. Sim, porque o dinheiro acaba sendo mais fácil, mesmo que aconteça esses golpes, né? Sei lá. Eu falei, mas que bom, né, que isso acontece, né? Então, eu falei, eu estou explicando que é meu genro, estou mandando o Pix do meu genro, depois ele pegou a lista de compra, postou ele lá no local, inclusive ele acabou sendo uma pessoa que pôde entrar, porque não podia entrar na cidade, exatamente por causa de saque, essas coisas. Ele foi o carro dele virou carro oficial ontem para fazer entregas lá dentro. E ele vai vir esse fim de semana de novo para apanhar coisas aqui em casa. Então, quer dizer, e eu vi colegas minhas em Vitória também se mobilizando, assim. Eu falei, gente. É bonito isso. Povo, então, às vezes, assim, não está aqui meditando, não está isso, não está aquilo, mas eles põem a mão na massa quando precisa. Assim, então, a gente tem que, assim, valorizar isso também, porque às vezes tem um que está lá rezando, na hora que outro precisa, não vai, né? Não cruza os braços, não faz uma visita, não, né? Tem umas desculpas, né? A gente arruma desculpa, né? Não estou falando de mim também, não estou culpando ninguém, assim, a gente arruma uma desculpa, né? Mas agora eu estou atenta a isso. Né? Assim que a oportunidade aparece, né? De você ser útil, fazer alguma coisa, se você vê que realmente há uma necessidade real. E às vezes uma pessoa está com problema de saúde, eu estou com uma pessoa com problema de saúde, precisando de um negócio, aqui eu tenho um negócio, eu vou lá levar para ela, eu tenho o que ela precisa. Aí eu falei assim, olha, eu não posso levar, mas amanhã ou depois eu dou um jeito de levar para você. Eu vou lá levar. E antes eu estaria mais assim, envolvida com trabalho, não sei o que, sei o que lá. Agora não, já tem essa consciência imediata. Falei, não, ela precisa. Então a consciência é na hora comigo agora. Eu não fico pensando se eu vou ou não. Eu vou dar um jeito e vou. Como eu não sei, mas eu vou. Então é isso que eu queria colocar, meninas. E eu tenho um horário, né? Sim. Daqui a pouco. Tá. Sim. Então, olha só, eu estava pensando, a gente podia, voltando à questão ali do eu multidimensional, e que a gente falou da autoobservação, e que semana passada a gente deixou o exercício aqui para observar como age, em que momento que julga, ou, né? Os pensamentos, né? Isso, os pensamentos que vêm. Nessa semana, podia
continuar o mesmo processo, só que, por exemplo, eu estou julgando aquela pessoa, mas o que eu poderia fazer ao invés de julgar? Pensar em algo positivo. Então, ao invés de julgar, emanar amor. Ou quando tu vai ficar irritado com alguém e vai pegar e cuspir, assim, às vezes a gente pega e tem vontade de falar, né? E não se segura. Então, silencia e não fala. Entendeu? Que atitude na autoobservação que eu observei, eu vi que eu faço, que não é legal, não me acrescenta nada, mas que eu posso modificar. De dar o limite de forma carinhosa, entendeu? Não é deixar as pessoas passarem por cima ou engolir, mas existem outras formas da gente falar, da gente às vezes dar o limite. Então, ficaria como um complemento, continuar o mesmo exercício, mas pensar em algo para repor ali, positivo, né? O que vocês acham? Sim. Eu acho uma boa estratégia. É claro, eu, pelo menos, a pessoa está aberta a fazer pelo menos pequenas meditações, que isso também vai ajudando nesse processo de autoobservação. Sim. Não está se colocando vou começar 5 minutinhos, né? Pode ser 5 minutinhos. Bota uma musiquinha e só fica. Presta atenção na sua respiração. Fez uma proposta aí uma pessoa que eu gosto muito, né? O pessoal da Pax, de 3 minutos ao meio-dia. Isso. Ele fez uma proposta, fazer isso até abril, 3 minutos ao meio-dia. Não é muito, 3 minutos de você olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você durante 3 minutos, num horário quadrante. Se não pode ao meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, mas usar um horário quadrante. Né? Sim. 3, 6, 9, menos 3 horas da manhã. Mas o restante... mas o momento que a pessoa tiver também já ajuda quando não consegue. O importante é você parar 3 minutos, parar 5 minutos, para iniciar 1 minuto, se não consegue 3. Tá trabalhando, vai no banheiro e silencia 1 minuto. Já ajuda. O que vale é a intenção. Ajuda. O que vale é a tua intenção. Sim. Ou põe um relógio de despertar e para 30 segundos a cada 2 horas ou a cada 1 hora. Também é um exercício. Isso! Ótima ideia. Eu fiz esse exercício há muito tempo. Assim, apita, né? O relógio apitava. Hoje eu não uso mais relógio, mas assim, o relógio apitava, parava 30 segundos. Aí você vai ver a dificuldade que é você largar o que você está fazendo. Para ir lá fazer. Dedicar você. Você pode dar até uma de estátua mesmo. Você não precisa sair, não. Você dá uma de estátua, espera 30 segundos e sente a sua respiração, olha para dentro. Olha que você não está fazendo nada, que você não lembrou de você nem 1 minuto naquelas 2 horas. E agora, para ficar 30 segundos, você já está doido para voltar ao que você estava fazendo, doido para voltar para o automático. Então, também tem essa coisa. É bem importante. Isso aí, cada um faz como achar melhor. Exatamente. Isso. Então tá, meninas. Então tá, gratidão por esse bom encontro. Beijo para vocês. Beijo. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau.